Aconteceu algo interessante esses dias. Eu fazia muito tempo que eu não fazia casamento, né? Que eu não celebrava casamento. E fui convidado para fazer o casamento de 3 casais, né? Nesses dias. Então eu fiz um domingo, sábado passado, fiz um ontem e pulando um domingo, um sábado no outro eu vou fazer um outro casamento. Eu não sou um cara eu não sou um cara que valoriza muito rituais, assim, sabe? Datas comemorativas, eventos especiais. Eu não sou uma pessoa que realmente gosta disso ou que faz questão disso. Mas eu gosto muito de fazer casamento. Gosto muito de fazer casamento. Eu acho que o casamento é um marco muito importante para a vida de 2 pessoas, né? Para a vida do casal, para a vida de toda a família que está envolvida. Então, apesar de eu não gostar de maneira geral, né, de eventos especiais, casamento é uma coisa que eu gosto de fazer. Não gosto de fazer velório. Velório não é bom fazer. Mas casamento é uma das funções pastorais assim, que eu gosto muito de fazer, porque eu realmente acredito que o casamento é uma instituição sagrada. Eu realmente acredito nisso com o meu coração. Eu acho que muita coisa que a gente faz na igreja, e talvez seja até um pouco problemático dizer isso, então assim, digo com muito cuidado, mas algumas coisas que nós fazemos na igreja, a gente faz porque a gente acostumou a fazer, porque é importante para sinalizar um caminho, porque é para o nosso conforto, né? O ar-condicionado, as crianças irem para um lugar onde elas aprendam com a linguagem delas e ao mesmo tempo não atrapalhe o culto que está acontecendo, né? A gente vai, a ceia, né, que virou um tangue que simboliza o suco de uva, que simboliza o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, né? A gente vai adaptando algumas coisas e que realmente eu não acho que são sagradas, eu acho que ajudam a gente no caminho. Mas o casamento eu acredito que é uma instituição sagrada, eu acredito isso com todo o meu coração. E hoje a palavra que eu quero falar, até porque estudando e lendo, né, pensando nesses casamentos que eu vou fazer, o tema da minha palavra de hoje é aquilo que Deus uniu. E é uma palavra sobre casamento mesmo. E o que me chama a atenção quando a gente olha na Bíblia, do ponto de vista espiritual, o que a gente tem que entender sobre a Bíblia? Pense assim, Deus é um ser infinito, amém ou não? Deus é todo poderoso, então ele é infinito, a gente não consegue definir Deus, a gente não consegue, porque ele é um ser infinito. E tem um teólogo que ele disse uma coisa, ele chama Israel Cifolelli, ele disse uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, tudo que você tenta explicar sobre um Deus que é infinito, é infinitamente maior que Deus. Então assim, por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue. É como a Bíblia para nós é como eu tentando explicar para Maju, sei lá, o que é corrente elétrica, entendeu? Você vai usando um jeitinho, você vai mostrando umas figuras para que ela entenda de uma certa maneira aquilo é. Então a Bíblia, ela é isso, né? Essa é a palavra que é revelada de Deus para que a gente compreenda esse Deus. E é muito interessante porque a figura do casamento, ela está nos 3 momentos mais importantes ou mais marcantes de toda a história da humanidade. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, fala assim, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. E aí no Gênesis 1 fala assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então veja bem, a terra era sem forma e vazia, estava tudo uma bagunça, existia um caos, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? A luz aconteceu. E aí Deus disse, haja separação entre luz e trevas. E aí Deus criou os luminares, separação entre água e terra seca, água em cima, água embaixo, e toda a criação. E na hora que ele termina toda a criação, ele faz o homem, a sua imagem e semelhança, e aí a Bíblia fala, Deus os criou macho e fêmea, tá? Então, o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem. Não é isso.
Ambos foram criados de Deus de maneiras diferentes. Deus cria o homem e sopra nele o fôlego de vida, e depois tira um pedaço do homem para fazer alguém que lhe seja idônea, né? E faz a mulher. Então Deus abençoa quem? O casal. Olha que interessante. Deus escolheu, por alguma razão, começar a história da humanidade com um casamento de um casal, macho e fêmea. Deus abençoa, multipliquem, encham a terra. Tudo bem. No decorrer da história, né, quando a gente vai lá para o final da história, as coisas também terminam com um casamento. As coisas terminam com um casamento. Qual que é o casamento que termina a história? Quem sabe? Jesus com a noiva, exatamente. Então em Apocalipse fala assim: aleluia, o Senhor reina, o nosso Deus, o soberano poderoso. Vamos celebrar e vamos nos regozijar, vamos dar glória a Ele. O casamento do Cordeiro vai acontecer. Olha que legal, né? Uma festa de casamento. Ontem eu estava lá numa festa de casamento, estava comendo, o pessoal estava dando risada, comida boa, carne. E aí o casamento do Cordeiro vai acontecer, a sua esposa já se aprontou. Ela recebeu um vestido de noiva de linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. Então, Deus começou com um casamento de Adão e Eva, Deus termina a história com o casamento de Jesus com a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Apesar de eu ter um sério problema com, como que eu posso dizer? Eu acho que muitas vezes os louvores são meio afeminados, sabe? E eu não gosto muito disso não, né? De cantar, eu sou a sua noiva, eu quero cheirar o seu cangote, sentar no seu colo. Tem uns louvores para mim que são meio esquisitos, sabe? Eu não gosto muito não. Mas para a gente entender, né? Nós somos a noiva de Cristo e que Jesus vai buscar a sua noiva, nós fazemos parte disso. E quando Jesus, ele então vai mostrar que ele veio ao mundo, aonde ele escolhe mostrar o primeiro milagre dele. Primeiro milagre público de Jesus. Aonde? Num casamento. E eu nunca tinha pensado nisso até preparar o casamento de vocês. Nunca tinha pensado nisso, aí eu comecei a pensar sobre o casamento, ler, e eu falei, rapaz, Adão e Eva, né? Um símbolo de um casamento, porque inclusive a gente não percebe isso, mas vocês sabem que Adão não tinha mãe, né? Vocês já pensaram nisso, né? E por que fala deixa o homem pai e mãe se Adão não tinha mãe? E não tinha sogra também. E não tinha sogra também. Ou seja, o cara tinha tudo e conseguiu estragar, né? Aí, mas ele já falou, é um casamento, é o símbolo, deixa o pai e mãe e vou me unir à minha mulher, os dois serão uma só carne, terão filhos e irão se multiplicar. Aí falei, rapaz, Jesus e a noiva, lá no final. E aí eu lembrei, né, isso aqui sempre foi muito forte para mim, Jesus começa o ministério num casamento. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para todas as bodas. Para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, né? Entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro bom vinho, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e olha que legal a última frase, e os seus discípulos creram nele. Tudo que Jesus faz tem um significado, né? Ele faz porque é importante. E uma das coisas que eu acho que são importantes demais e que Jesus veio para mostrar é que ele se importa conosco. Por quê? Vamos pensar no seguinte, quem aqui já fez uma festa e ficou com medo de acabar a comida no meio da festa? Levanta a mão. Dá uma sensação ruim no coração, não dá? Sim ou não? Você fala, não vai, corre lá na padaria Fátima, pega salgadinho, a gente completa aqui. Dá uma sensação ruim. Mas, na pior das hipóteses, se acaba
que acontece? Acabou o refrigerante, acabou a coca, acabou a comida, acabou, fez a conta errada. O que acontece? O que acontece? Acaba a festa. Mas gera algum problema? Alguém morre? Alguém fica doente? Não, é só um constrangimento, é uma coisa chata que depois vai ficar mal falado. Fui lá na casa da Márcia, não tinha comida direito lá na casa da Márcia, saí com fome, tive que sair da festa e parar no lanche para comer, né, porque não tinha comida direito. Fica um constrangimento, mas não acontece nada. Às vezes algumas coisas na sua vida Jesus faz só porque Ele te ama. Não tem um porquê maior. Não tem algo que Deus vai usar para a glória dEle, para salvar. Ele só faz porque é importante para você. O dia que a gente entender isso, a nossa concepção sobre Deus muda. Porque a gente sempre se vê como um instrumento que Deus vai usar para fazer alguma coisa na vida do outro, porque Deus quer me usar para atingir o outro. Então assim, eu não tenho um valor em mim. Eu sou bom para fazer alguma coisa para alguém. Mas quando eu olho para esse casamento, eu falo assim, cara, o noivo vai passar um baita constrangimento, né? Imagino que ele era um homem rico, e por causa das talhas e porque tinha servente, tinha garçom no casamento dele. Então eu imagino que ele era um homem rico. Ia ser uma coisa que ele ia ficar muito envergonhado, mas a semana que vem o cara ia seguir a vida dele. Mas Jesus quis fazer um milagre para que ele não passasse vergonha. Isso só mostra que Jesus se importa com coisas pequenas da nossa vida, que muitas vezes o pessoal fala, mas isso é frescura, isso é besteira, isso não é nada. Jesus se importa com essas coisas também. E é muito marcante que ele escolheu isso para ser o primeiro milagre. Se eu fosse Jesus, para mim, qual que é o milagre mais difícil de todos? Qual que é o milagre mais difícil de todos para você? Se Jesus escolher um milagre, ressuscitar. Eu sou do time do Vinícius, ressuscitar. O cara morreu lá, ficou difícil, hein? Né? Porque os outros você consegue, né? Dar até um jeito, mas morreu. Eu, se fosse começar, ia no cemitério, né? Já ia levantar uns 10 lá, todo mundo fala assim, não chegou o Messias. Jesus escolheu colocar vinho num casamento, para não acabar a festa. Então eu queria que você começasse a entender, pode mudar, Everton, por favor, que Deus usou o casamento como símbolos, Deus usou os casamentos, né, como símbolos para a criação do mundo, início do ministério de Jesus e para o final dessa era. Irmão, alguma coisa importante tem no casamento para Deus ter escolhido ele 3 vezes para sinalizar o destino da humanidade. A gente tem que entender isso. Alguma coisa Deus acha importante no casamento. Ele cria o mundo e começa a história da humanidade. Ele começa a história da redenção de Jesus, através de Jesus, no milagre no casamento. Ele termina o mundo depois que ele criou e depois da redenção de Jesus, com aqueles que são salvos e foram remidos pelo sangue e tal. Eis que vejo a Nova Jerusalém ataviada, descendo do céu como uma noiva. Então é uma festa de casamento e Deus termina essa era, esse mundo como a gente conhece, ele termina num casamento. Então está na hora de você entender que o seu casamento, ele é sagrado. É simples assim. Porque Deus entende que casamento é sagrado. Ele escolheu isso. Ele podia ter escolhido outras coisas. Vocês conseguem entender? Ele escolheu, ele podia ter escolhido qualquer coisa. Ele escolheu o casamento 3 vezes, em 3 pontos cruciais da história. E qual que é o casamento que Deus abençoa? Olha lá, Hebreus capítulo 13, no versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então vamos lá. Qual que é o casamento que Deus abençoa? Hoje nós estamos num mundo bem sortido, né? No mundo em que cada um pode fazer as suas escolhas. Ah, Denão, você é contra isso? Quem sou eu para ser contra alguma coisa? A minha missão é falar aquilo que Deus disse que abençoa. Qual é o casamento que Deus abençoa? De um homem... Aí eu fico meio... eu fico meio perdido nas descrições, tá bom? Mas tipo assim, um homem cisgênero, heterossexual, né? Eu não sei o resto, mas... Vocês entenderam ou não?
Um homem tipo Paulinho, macho, entendeu? É isso. Então, é esse tipo de homem com uma mulher cisgênero, heterossexual, que parece uma mulher, que se veste como uma mulher, que pensa como uma mulher, que tem órgãos de mulher, enfim. Eu fico meio difícil de definir as coisas agora. Mas esse é o casamento que Deus abençoa. Ah, mas e o homem com homem, e mulher com mulher, e homem com um homem e uma mulher, e trisal, quadrisal, e não sei o quê. Aí, gente, assim, aí é a gosto do freguês, entendeu? Cada um pode fazer e viver do jeito que quiser. O que Deus abençoa, que Ele disse, é esse. Um homem e uma mulher, tá bom? Qual é o casamento que Deus abençoa? Um casamento que é honrado entre todos. Então, a partir do momento que você casou, você tem que honrar o seu casamento diante de todo mundo. E esse é um problema que a gente enfrenta. Por quê? Porque muitos homens casados, quando não estão com a esposa, se comportam como homens que são solteiros. Muitos homens que são casados dentro de casa não se comportam com responsabilidade, com carinho, com zelo, não honram a sua mulher dentro de casa. Muitos homens que são casados têm atitudes e condutas que mais parecem de adolescentes do que de homens. Muitas mulheres não honram seus próprios maridos, com a maneira que se vestem, com a maneira que se falam com outros homens, com a maneira que vão para a academia, com a maneira como se comportam quando o marido não está perto. Muitas mulheres não honram seu marido dentro de casa, não respeitam, não cuidam, não falam com amor, não falam com cuidado. Muitas mulheres parecem verdadeiras adolescentes e crianças dentro de casa, emburra, faz bico e não fala, e você vai ver, entendeu? Esse é o tipo de casamento que não está sendo honrado. Por que as pessoas falam mal de casamento hoje? Por quê? Porque a maioria é um inferno. A maioria é chato, é ruim, é grosseria, é estupidez, é frieza, é briga, é traição. E aí o casamento ele não é honrado e não é estimado. Tanto que a brincadeira quando alguém vai casar, qual que é? Ih, foi pra forca. Ih, perdemos um amigo. Ih, morreu. Ih, acabou a liberdade. Game over. Né? Já era, acabou. E aí você vê lá, né, o pessoal dando testemunho do casamento, né, vai comemorar lá 5 anos de casado lá na igreja, fala, não, né, eu tô aqui hoje para agradecer a Deus pelo meu casamento, né, porque antes de eu casar, né, eu saía com meus amigos e a gente festejava e era aquela vida e a gente bebia e era muito legal e a gente curtia, nossa, mas aí eu casei, graças a Deus hoje tenho a minha esposa, a gente está aqui, né, a gente vive uma vida, amém, né, abençoado por Deus. E a mulher tudo estrambeado do lado dele lá, tipo, agradecendo. Eu queria agradecer a Deus também, né, pelo meu casamento, né, porque eu sei que meu marido é um homem bom, amém? Vocês oram por nós? E aí você fala, misericórdia, velho, era melhor ser solteiro. Era melhor antes. Por quê? Porque ficou chato, ficou ruim, acabou com a vida do cara. Você olha na cara das pessoas aquela cara de tristeza, tipo, fazer o quê? Casei, agora tem que aguentar, né? E aí, o último ponto aqui. Deus abençoa o casamento que é sem mácula. A mácula, exatamente nesse texto, ele fala sobre relação sexual. Fala sobre adultério, sobre a pornografia, sobre qualquer tipo de relação sexual extraconjugal, né? E aí termina falando que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, essa coisa que está na moda hoje, né, de swing, troca de casal, o casal trocar de parceiro, isso é uma relação aberta, desde que não haja sentimento, todas essas coisas são pecado, tá bom? Ah, mas houve consentimento do marido, houve consentimento da esposa, tudo bem, teve consentimento, não significa que Deus consentiu, tá bom? Não significa que Deus aprovou. E isso é uma coisa que eu não sabia, né,
e tem chegado muito perto de mim. Uns 3 casais, umas 3 pessoas, né, já falaram para mim que foram convidadas para participar, para experimentar essa troca de casal, né? Tipo, vai lá 6 pessoas, né? 3 casais lá numa casa, e aí eles trocam de casais entre si lá, e as pessoas falam, mano, você acredita que fulano me chamou para fazer isso, Denão? Falei, cara, você tá louco? Imagina isso aí e tal. Mas um deles ia ser interessante porque era só entre irmãos evangélicos, né? Então, assim... tipo assim, ia lá e ia estar na bênção de Deus, se pá, rolava até uma célula antes, tal, assim, esse era mais evangélico, assim, os outros não, os outros eram do mundo, mas um desses aí, os casais eram evangélicos. E... tipo, tá célula, alguém ora lá no final e fica tudo certo, né? Tá tudo bem, afinal, o que Deus quer é que a gente seja feliz, a gente tem que colocar isso na cabeça. Então, assim, esse tipo de coisa Deus não abençoa. Tá bom? Esse tipo de coisa na Bíblia é chamado de perversão, de pecado, de impureza. E isso é pecado. Isso é pecado. Não importa se há consentimento. O que a gente precisa entender? A gente atravessa um momento que é assim, todo mundo tem liberdade para pensar, para falar, cada um tem a sua própria tribo, sua maneira de enxergar o mundo, cada um quer ter seus direitos. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não sou o cara que enche o saco de ninguém, tá tudo certo. Qual que é o problema? O problema é quando as pessoas querem dar uma forçada para que Deus aceite o estilo de vida que ele não aceita. Entendeu? Então, na hora lá que a pessoa morrer, ela não vai poder lá chutar a porta do céu e falar, pá, ô São Pedro, deixa eu entrar aqui porque eu tenho o direito de entrar no céu porque eu tenho que ser aceito no céu do jeito que eu sou. Não vai colar, entendeu? Não vai colar, tipo, chegar lá na porta do céu, um grupo de pessoas e tá gritando lá, fascista, opressor, autoritário, fascista. Não, tipo assim, não vai entrar fazendo assim. Porque Deus não tem que aceitar comportamentos que a gente, ou um grupo de pessoas, quis dizer que era normal. E aí eu tô falando de promiscuidade, de pornografia, de troca de casal, de homossexualidade, de depravação, de tudo aquilo que foge ao que está escrito, um homem e uma mulher. Só. Ah, mas e se, enfim, o casamento que Deus abençoa, de um homem com uma mulher. E o que eu acho interessante na parte lá do vinho novo, quando Jesus escolhe as talhas. O que são as talhas? Talhas eram caixas de água, né? Mais parecido a um vaso, assim. Elas eram feitas de um material que simbolizava a pureza, em que os judeus usavam para se purificar, para cerimônias religiosas. Então ele se lavava lá com a água que estava lá naquela talha e tal, e ele ficava então limpo para participar daquela cerimônia. Só que os judeus, eles viviam uma religião morta. Eles viviam uma religião de aparência. Eles viviam uma religião em que a aparência era muito bonita, mas o interior era muito feio. Era uma aparência de devoção, mas uma frieza interna. Era uma aparência de santidade, era uma aparência de devoção, mas o que acontecia dentro do coração é que eles estavam distantes de Deus. E que interessante que Jesus manda encher essas talhas de água, aquilo que simbolizava a religião. E essa talha Jesus transforma num vinho novo. O vinho na Bíblia, várias vezes, ele é o sinal da alegria. Ele é o sinal da novidade. É aquilo que vem trazer alegria, empolgação, novidade, ressurreição, novo conhecimento, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos porque vai romper. Então Jesus ele falou assim, eu vou trazer um novo significado para a religião de vocês que está morta. Essa religião que purifica a pele, mas não purifica o coração, essa religião que é pesada, que cansa, que é uma religião de aparência, que cuida da roupa, cuida do botão da roupa, que o sacerdote tinha que usar uma pedra de uma cor, outra pedra de outra cor, outra pedra de outra cor, e ter amarrado na mão uma inscrição e na testa outra coisa. E isso que vocês vão fazendo, eu vou transformar em algo novo, eu vou trazer vida.
Eu não acredito que haja uma ilustração melhor do que essa para o casamento. Porque muitas pessoas, especialmente aqueles que são crentes, né, não traem, não ofendem as suas esposas, não maculam seu casamento, não têm atitudes inconvenientes, mas o casamento se transformou num casamento frio. Igual uma religião. Tem aparência, olha lá os dois, tem aliança, os dois moram na mesma casa, não se separaram, têm os filhos, é um casal ok, um casal de boa, um casal que respeita, mas se transformou num casamento frio, num casamento sem gosto, num casamento sem vida, num casamento sem alegria, um casamento sem disposição. É um casamento assim que, meio que se tá ruim com ela, sem ela fica pior, entendeu? Vai dar mais trabalho separar do que continuar. Afinal, nós já estamos acostumados mesmo um com o outro. Vai dar mais trabalho separar. Vocês já ouviram gente falar isso? Eu já escutei. Vai dar mais trabalho separar. A gente já está meio que acostumado. Então, deixa assim. Só que, olha isso. Jesus usou essa coisa velha, Jesus usou essa coisa seca, essa coisa que perdeu o brilho e perdeu o sentido, para trazer alegria e vinho novo, para reformar, para falar assim, olha, vai parar de ser aparência, vai parar de ser ritual, vai parar de ser uma coisa para os outros verem, e vai ser uma coisa que tem vida, que tem alegria, que tem gosto, que tem cheiro. Eu não sou um cara que bebe, eu nunca bebi assim, mas eu já tomei um pouco de vinho, às vezes que eu tomo, mas eu sempre achei o vinho um trem bonito de ver, sabia? Às vezes eu tô na pizzaria, ou tô em algum lugar, fui jantar na casa de um cara que era bem chique, assim, sabe? Esses caras refinados que o cara é tão chique que você não sabe o que você faz com as mãos quando você tá perto dele, né? Parece que tudo que você faz não tem etiqueta. Eu cruzava a perna, descruzava a perna, né? Aí eu cruzava o braço, descruzava o braço. Eu falei, rapaz, como que eu fico, como que eu me comporto perto dele, né? Que eu fiquei igual o Galvão Bueno, assim, ó, quando a gente conversava com a mãozinha assim, de tão chique que o cara era. Aí o cara falou assim, não, Denão, você vai experimentar esse vinho aqui, que esse vinho aqui é lá de não sei da onde, da uva feita de não sei o quê. E aí ele começou a me falar e eu, nossa, então é maravilhoso, como se eu entendesse tudo de vinho, né? Que os que eu tomei as poucas vezes ia custar uns 30, né? E aí que lá tal... Mas na hora que coloca na taça, rapaz, o negócio é bonito demais. Você olha, você fala, aí você lembra do vinho, pensava no sangue de Jesus, e aquele cheiro daquele vinho era muito bom, tal. Então assim, eu acho uma bebida muito bonita. E o símbolo do vinho de trazer o quê? Alegria. De trazer alegria. E aí Jesus escolheu isso para falar num casamento. Eu vou trazer o quê? Alegria. Essa talha velha, que tá suja, que era usado para uma coisa que não serve mais, vai trazer alegria para você, vai ser bonito, igual o vinho, é bonito de ver, é gostoso de cheirar, é gostoso de tomar. A gente vai sair daqui hoje e encher a cara todo mundo, mas você entende, com glória. Próximo domingo todo mundo vem com a garrafa de vinho aqui que nós vamos beber. Mas o seu casamento vai virar isso, alegria, bonito, vai ter cheiro, vai ter gosto. É isso que Deus faz nos casamentos. É isso que Deus quer fazer no seu casamento. É isso que Deus quer fazer no casamento das pessoas. Quando você vê o vídeo daquele casalzinho, bem veinho, que os dois tá só o pó, sabe? E aí tem alguém filmando assim, e aí o velhinho fala assim, eu amo você e a maior alegria da minha vida foi passar 70 anos do seu lado. Vocês já viram esses vídeos? Rolou vários assim, né? Do velhinho que a enfermeira gravou escondida, os dois conversando assim, os dois andando de mão dada. E você vê o carinho que o velhinho fala, ou a velhinha fala. Não te dá uma coisa boa no seu coração? Você fala, rapaz, eu queria viver esse trem aí. Quem já viu esse vídeo? Né?
E não dá uma coisa? Por quê? Porque é bonito, tem vida, tem amor. Os dois estão só o pó, entendeu? Tipo assim, não, eles já gastaram a vida deles. O corpo já gastou, a beleza já foi embora, já não resta mais nada, mas eles têm um olhar de um para o outro que fala assim, é suficiente. Esse é o vinho novo, esse é o vinho que não acaba. Porque hoje aqui é todo mundo bonito, a maioria. A maioria é bem bonito. Mas assim, daqui a um tempo, se a gente continuar aqui na igreja, todo mundo viver aí mais 50 anos, nós tudo vai estar só o cacareco, entendeu? Vai estar assim, cara, vai ser difícil distinguir quem está vivo e quem não está, porque tipo assim, nós vai estar muito derrubado, entendeu? Olha o Betão, hoje só tá os faixa preta aqui. Vai ser tá muito derrubado, não vai ter mais beleza que atrai, não vai ter alguma coisa que a gente olha pro corpo e deseja, fala, né, blim, tipo assim, tudo balangando, você fala, blim, aqui tapa na bunda da véia, a bunda fica 10 minutos chacoalhando, não para nunca mais, gente. É o que vai acontecer com todos nós. Com todos nós. O único jeito de não acontecer com você é se você morrer antes, meu irmão. Entendeu? É o único jeito de não acontecer é você morrer antes. Não tem, os botox, né? Que aí quando senta a pessoa sorri, né? Tipo assim. Mas tem alguma coisa que não acaba. Quando a gente olha para esses casais, quando assim não tem nada mais que o outro possa oferecer, e mesmo assim o olhar é aquele olhar de amor, é aquele olhar de satisfação, é aquele olhar de gratidão, aquele olhar de assim, se eu tivesse outra chance de escolher, eu escolheria de novo você. Gente, esse é o vinho novo, esse é o vinho que nunca acaba, que pode vir problema, pode vir luta, a beleza vai embora, a formosura vai embora, o vigor físico vai embora, os filhos vão embora, os netos vão embora, mas tem alguma coisa que nunca acaba. Esse é o vinho novo que Jesus disse, eu quero colocar no casamento de vocês. Porque às vezes a gente entende de uma maneira muito errada que a vida cristã é uma vida chata, é uma vida em que a gente tem que suportar as coisas, a gente tem que aguentar as coisas com fé, para quando a gente morrer, a gente ir para a eternidade. Então, eu fico com a minha esposa porque se eu divorciar eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu quero ir para o céu. Eu aguento as coisas ruins, eu não sou feliz, mas no céu eu teria minha consolação. A minha vida é uma vida de tristeza, de derrota, de lamento, de lamúria, mas um dia no céu, e a gente muitas vezes não desfruta daquilo que Deus quer que a gente viva hoje. E uma das coisas que eu sei que Deus quer que a gente viva hoje é que você tenha na sua casa paz, na sua casa alegria, na sua casa amor, na sua casa satisfação, na sua casa tenha vida. Isso eu acredito do fundo do meu coração que Deus quer que todo mundo viva. Eu acho que Deus quer que todo mundo seja rico? Não. Eu acho que Deus quer que todo mundo faça milagres e tenha ministérios grandes e sejam pessoas importantes no mundo, de verdade, não. Mas eu acredito do fundo do meu coração que na sua casa Deus quer dar paz, Deus quer dar alegria, Deus quer dar segurança, Deus quer te dar aceitação, Deus quer que você tenha uma história nova, que seus filhos cresçam num lar de amor, que você tenha alegria com a sua mulher, que você tenha alegria com o seu marido, que na sua casa tenha vida, que a sua casa seja o melhor lugar para você voltar todos os dias. Eu acredito isso no fundo do meu coração. Por isso que eu fico triste quando eu vejo as pessoas se lamentando da própria casa, porque eu falo assim, mano, se tá ruim na casa do cara, como que deve ser o resto? Entendeu? Eu tenho amigos que fazem 2, 3 treinos seguidos no jiu-jitsu, depois ficam conversando até 11 e pouco da noite. Às vezes eu converso, né? Falo, mano, mas e aí sua mulher e tal?
que você fica aqui até essa hora. Ele fala, mas eu já fico aqui para isso mesmo, porque eu chegar em casa ela tá dormindo, que aí eu já acordo, já saio 4 horas da manhã de casa, porque pelo menos a gente não briga. E cara, que inferno viver assim. Tipo, que inferno viver assim. O cara não quer voltar para casa, né? Ou porque ele é chato, ou porque a mulher é chata, eu sei lá, mas ele é um inferno viver assim. É um inferno, mulheres que vivem com medo dos maridos, porque o marido é grosso, porque o marido é um cavalo, porque o marido é estúpido, porque o marido não trata bem, e a mulher fica acuada dentro de casa. Eu lembro que eu era bem novinho, eu estava trabalhando no negócio da prefeitura de Araçatuba, ia ser era uma averiguação das residências lá para... Como que chama, amigos, como que chama o negócio que a prefeitura tem das casas? Não, era um documento para ver, porque assim, o que acontece? O cara vai lá, ele faz a casa, ele começa com uma edícula lá, aí depois o cara constrói a casa inteira para frente, mas lá na prefeitura ele não muda. É a BITS, isso aí? Regularização de um trem lá, né? Era uma regularização desse documento. Então eu era o cara que ia lá e tirava as medidas, tipo assim, eu chegava lá com o documento, tinha uma edícula lá de 10 por 6. Aí chegava na casa, a casa estava construída desse tamanho, né? Aí eu ia lá, o cara assinava, e depois o cara fazia a medição para regularizar isso daí, tá bom. Numa dessas vezes que eu estava fazendo isso, eu cheguei lá e uma senhorinha abriu a porta, né? E eu falei, sou da prefeitura, eu tenho que fazer isso aqui, tem essa regularização, tal, para fazer. Aí ela falou, tá bom. Ela falou assim, mas você pode fazer isso muito rápido, porque se meu marido chegar e ele estiver aqui, ele não vai gostar. Você vai embora rapidinho, por favor. Aí eu falei assim, porque seu marido é bravo? Ela falou assim, muito, mas eu gosto. Eu gosto no final, eu não esperava. Mas você vê assim, é uma pessoa que vivia com medo. Tem mulheres que vivem com medo, porque o marido é grosso, porque o marido é estúpido, porque o marido manda calar a boca, porque o marido é mais forte. Essas coisas não têm a ver com o reino de Deus. Essas coisas não têm a ver com o que Deus quer que você viva na sua casa. E aí, eu queria terminar falando isso, né? Como que você vai conseguir o vinho novo no seu casamento? Como que Jesus pode colocar o vinho novo no seu casamento? A primeira coisa, meu irmão, o segredo está na rotina. Esqueçam datas especiais. Esqueçam datas especiais. Mas você está dizendo que não é para comemorar? Não, eu estou dizendo que datas especiais muitas vezes são como a religião. A gente olha para a data especial e a gente esquece de todo o resto. Entendeu? Então é isso, tem gente que comemora aniversário de casamento indo viajar para os Estados Unidos, indo viajar para Cancún, indo viajar para Maceió, só que durante os outros 360 dias do ano, o cara não cuida da mulher, o cara não cuida da esposa. É Natal, vai chamar os parentes agora, aí arruma a casa, aí tem comida, e aí faz aquela coisa, tira foto, tá todo mundo feliz. O resto do ano nem conversam, nem se olham, nem dão risada juntos. E a gente vive essa época maldita do Instagram, em que as pessoas fazem as coisas para mostrar no Instagram que elas estão felizes, o que elas estão fazendo. Isso é uma maldição, entendeu? Isso é uma maldição. Aonde que está o segredo do seu casamento? Está na rotina. Vocês vão ficar juntos 365 dias no ano. Você tem que ser cordial, você tem que falar bom dia, você tem que falar obrigado, você tem que falar boa noite, você tem que ajudar, você tem que conversar, você tem que ser uma pessoa educada. É isso, tem cara que é uma lady. A hora que você vai conversar com o cara, não, claro, ô amigão, tá, não sei o quê. A hora que o cara vai falar com a esposa, pega o negócio aí, você não viu que acabou aqui meu feijão? Você fala, cara, como o cara fala assim com a mulher? Parece um cavalo. Conheço um cara, ele é homem de Deus, ele fala, amado, tudo bem, Denão, como é que você tá? Porque, nossa, a palavra foi ungida, não sei o que, aí tudo bem. Um dia ele chamou, faz muitos anos isso, um dia ele chamou eu e a Ellen, e a gente foi jantar na casa dele. Eu nunca esperava ver aquilo que eu vi. O cara dava cada coice na mulher dele.
Comigo, ele era um santo. E falava de Deus, tipo assim, coisas esdrúxulas, assim, tipo, acabou o suco da jarra. Ele vira e fala assim, você não tá vendo que acabou o suco? Quase que eu falei, não, eu pego, calma, eu sirvo você na sua casa, calma. Cara, como você trata assim sua mulher? Como você trata assim sua mulher na frente dos outros? Ou seja, se está na frente dos outros, eu imagino que longe dos outros, pior. A gente foi numa festa. E aí, estava conversando com os amigos aqui, né? Só os homens aqui. Atrás tinha um grupo de meninas, das mulheres conversando. E aí, aquela conversa, e dá risada, e não sei o que. Eu dou um passo para trás e eu trombo em alguém. Eu dei aquela trombada. Na hora que eu trombei, o cotovelo dela veio aqui, ó. Pum, mandou aqui na minha costela, assim, ó. Firme. Pá! Falei, gente do céu, né? Aí eu virei assim para ela, assim, porque ela deu forte mesmo. Ela deu aquela... Só quem tá na frente do zagueiro sabe como é que é aquela pancada que o cara dá que cata aqui atrás, assim, ó. Aí eu assustei, que eu não esperava isso, né? Eu virei para ela assim, aí eu falei assim, ó, quando eu comecei a falar o desculpa, eu falei assim, ela olhou para mim assim, vermelha. A frase dela eu nunca esqueci, ela virou vermelha e falou assim para mim, Denão, desculpa, eu achei que fosse meu marido. Eu fiquei confuso, eu preferia que ela tivesse achado que era eu mesmo, entendeu? Eu ia ficar mais, falei assim, tá bom, sentou o cacete em mim que eu trombei nela, tá tudo bem. Não, ela achou que eu era o marido dela e por isso ela mandou a cotovelada no meu rim. Gente, foi, juro, pelo golpe tinha experiência, não foi a primeira vez, entendeu? Foi um golpe seco assim, ó, pá, falei, nossa, velho. Não, porque assim, foi sem querer, né? Achei que tinha sem querer, mas ela falou assim, ela ficou vermelha. Ela falou assim, Denão, perdão, achei que fosse meu marido. Eu falei, meu Deus, que horror. Então assim, um dos segredos é vocês se tratarem com respeito. Se tratem com respeito. Não aceitem nenhum tipo de voz alta, de fala alto. Ah, mas é que a liberdade é uma droga. Não, a falta de respeito é uma droga. A liberdade é uma bênção. A falta de respeito é uma droga. Você não fala assim com qualquer pessoa. Por que você fala assim com o seu marido? Por que dá para as outras pessoas? Ai, claro, é uma fada falando. Na hora que vai falar com o marido, é uma cavala. Por quê? Qual que é o gosto de você falar mal do seu marido para todo mundo? Cara, isso eu fico com uma raiva. Junta as mulheres para falar, algumas mulheres, não todas, não são todas, mas só fala mal do marido, só fala mal. Qual que é a graça de você falar mal do seu marido para outras pessoas? É sério que te dá prazer isso? Te dá prazer as pessoas olharem para você e falar assim, é uma tonta de ter casado com um cara desse, é uma tonta e uma tonta de continuar casado com um cara desse. Você é uma tonta, porque só fala mal. E algumas vezes eu já falei, por que você não larga? Ai não, né? Não, porque não sei o quê. Então é isso, você não larga, você não resolve e só fica falando mal, pra quê? Aprenda a honrar o seu casamento na frente de todo mundo. Outra coisa, meus queridos, vou juntar os dois aqui, troquem carinho e façam amor. Lembra aquela música? Fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Coloca esse louvor no seu quarto. Coloca esse louvor. Fala, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Troquem carinho. Se encostem. Eu tenho ficado um pouco surpreso que chegaram até mim algumas queixas de maridos relatando que as suas mulheres não mantêm relação sexual com eles.
E eles, e assim, com um certo pesar eles falavam isso, sabe? E eles falavam, não, é isso, cara, minha mulher tá sempre cansada, nunca quer, tá com dor, tá com isso, tá com aquilo, porque amanhã vai trabalhar, e depois de amanhã porque ela não vai trabalhar, porque hoje ela tá cansada e amanhã que ela tá descansada ela tem que fazer outras coisas. E aí você abre brechas no seu casamento para outros problemas que podem acontecer, entendeu? Então, o sexo é uma bênção e uma alegria que Deus deu para a gente usar no casamento, e usar sem moderação. Sem moderação. Marreta, marreta, marreta. Se dá conta. Quantas vezes der, Sérgio? Hoje existem medicamentos que ajudam muito a manutenção. Ajuda muito a manutenção da atividade. Entendeu? Carinho, fazer carinho, abraçar, beijar, tocar, elogiar. Sabe por quê? Porque sem perceber, você fala que você ama tanto a sua família, que a família é a base da sociedade, né? Você se veste de amarelo e vai lá para a rua lutar pelos direitos da família, pela família tradicional, é isso. Só que com a sua própria atitude você pode estar destruindo a sua família. Cuida da sua família. Porque é isso, muitas vezes você não se dispõe a cuidar sexualmente do seu marido, você expõe ele a situações que ele não vai te trair, porque ele é fiel a Deus, mas ele vai viver com um sentimento de frustração, ele vai viver com uma raiva dentro dele, ele vai viver com a sensação que alguma coisa está errada. Você mantém ele num cativeiro, você mantém seu marido num cativeiro, vamos pensar que ele é um homem santo, tá bom? Ele não vai te trair, ele não vai consumir pornografia, mas você mantém ele num cativeiro. Ou é uma fraqueza que ele tem e você empurra ele para o pecado. Ah, mas aí é uma escolha dele. É uma escolha dele, tá certinho, ele vai responder por aquilo que ele fez. Mas você contribuiu para isso acontecer. Da mesma maneira, o homem que não é atencioso com a sua esposa, é o homem que traz segurança para dentro de casa, é o homem que não elogia a mulher, ele está expondo a esposa dele a quê? Aí ela está lá na academia, ela está lá no trabalho, chega o chefe, chega um amigo e fala assim, nossa, como você está cheirosa hoje, nossa, você cortou o cabelo, pronto, o coração da mulher derrete, porque você que tinha que elogiar e ver, não vê. E aí um cara que passou, e às vezes o cara fala sem intenção, não estou nem falando que o cara cantou, ele falou sem intenção porque ele percebeu. Aí o coração dela está desprotegido porque você não cuida, está carente porque você não enche aquele coração, é um coração que não está sendo provido e nutrido. Quando qualquer pessoa elogia, fala, percebe, o coração da mulher simplesmente se entrega. Por quê? Porque no seu casamento vocês não estão mantendo essas duas coisas, a troca de carinho, de afeto, de palavra, de toque e a troca sexual. Então é importante que vocês saibam disso. É importante porque da mesma maneira que as mulheres se queixam que o marido é grosseiro, não está dando atenção, não está ajudando, parece que não presta atenção em mim, não me ajuda em nada, tem homens que falam assim, cara, minha mulher é fria, minha mulher não quer nada, minha mulher nunca está afim de nada, nossa, é uma labuta, eu tenho que ficar às vezes um mês inteiro cultivando para que um milagre aconteça lá no último domingo do mês, porque aí desmarcou tudo, e aí eu tive um pá, sabe, que aconteceu. Não é bom que viva assim, tá bom, gente? E o último para a gente encerrar, se esforça para fazer a pessoa que está do seu lado feliz. Se esforça. O que a pessoa que está do seu lado, o que seu marido gosta? Faz. O que sua esposa gosta? Faz. São coisas simples. Eu não estou dizendo para você se desdobrar para fazer uma coisa simples. Coisa simples. Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma mulher e eu falei assim, o que seu marido gosta?
que é simples. Ela falou assim, arroz com quiabo. Nossa, e quer ver o homem ficar com um sorriso? É quando eu faço arroz com quiabo para ele. Qual foi a última vez que você fez arroz com quiabo? Ixi, nem lembro. Vocês estão vendo como há uma falta de disposição de fazer assim, poxa, se eu sei que ele gosta de arroz com quiabo, por que eu não faço arroz com quiabo pro cara? E aí você vê que não tem mais por quê. Você não gosta de quiabo? Não, eu gosto. Você tem nojo de quiabo? Não, não tenho. Dá muito trabalho fazer? Não, não dá. Eu também adoro. Então por que você não faz? Você percebe que há uma trava interna da pessoa de simplesmente fazer a outra pessoa feliz. Aí as pessoas ficam pensando assim, nossa, a minha mulher vai ser feliz que se um dia eu levar ela para Bariloche, se um dia eu levar ela para Porto Seguro, ela enche o saco que ela quer viajar e ficar em tal lugar. Meu amigo, às vezes a sua esposa só quer que você chegue no horário. Só isso. Ela só não quer ficar te esperando 40 minutos. Ela se sente respeitada quando ela fala assim, você vem me buscar e você sai da sua casa e vai pegar a sua esposa e ela não fica lá 30, 40 minutos com a loja fechada, com o banco fechado e ela esperando lá de fora da rua, porque você estava fazendo outra coisa. A sua mulher só quer que às vezes você combine com ela, que você não pegue ela de surpresa. Tipo assim, hoje eu marquei churrasco com os caras e eu vou sair. Por que você não combina? Você fala assim, olha, quinta-feira o pessoal da academia vai fazer um churrasco e eu vou para lá, você quer que eu te deixe na sua mãe? Você quer marcar alguma coisa com a sua irmã? Você quer marcar uma coisa em casa com as suas amigas que eu vou lá? Gente, é muito fácil desenrolar. Só que as pessoas complicam demais. Aí é isso, a mulher tinha marcado de ir no salão no sábado, 2 horas da tarde. Aí o cara foi jogar bola, ficou no churrasco, desligou o celular, esqueceu que a mulher perde o salão, a mulher perde lá o que ela tinha marcado, aí o cara volta 4 horas da tarde e ela já tá cabreira, aí ela já senta o sarrafo na orelha do cara, o cara já fala que ela é uma chata mesmo, que é essas frescuras de salão, e aí o pau se fecha por uma coisa simples de resolver. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Gente, é simples. Para de complicar, para de ficar inventando coisa difícil para fazer. Ó, dica simples, respeita o horário da sua esposa, ou respeita o horário do seu marido. Marca alguma coisa e comunica antes. Fala, olha, temos alguma coisa tal dia para a gente fazer? Não, não tenho. Dá para fazer isso. Dá. Combinem, se respeitem. Para de achar que o outro gosta de frescura. Tem uma mulher muito chata. Ai, não sei o que vê graça, ficar agarrando um monte de homem. Nós está lá se machucando. Deixa a gente. Deixa, sei lá porque a gente tem problema. A gente tem. Eu volto para casa todo dolorido, com raiva. Às vezes eu volto triste para casa, que eu apanhei. Ontem eu tomei um cacete, irmão do céu, que me magoou no coração. Entendeu? Mas a gente gosta. Vai fazer o quê? Eu tenho uma raiva do Rafa, gente. Eu não consigo rolar com ele. Vocês não têm noção quanto esse cara me bate. Ele nem transpira. A gente vai rolar, a gente rola 40 segundos, ele faz força, 40 segundos ele me finaliza 2 vezes. Aí depois ele fica se fingindo de morto, que eu fico com mais raiva ainda, que ele luta comigo igual eu luto com a Maju. Ele fica lá fingindo de morto assim, ó. Aí eu fico fazendo assim no braço dele, ele fica, e o cara tem uma raiva, velho. Mas a gente gosta. Aí o cara critica que a mulher vai no salão. Ah, mas vai lá, fica 2 horas no salão. Casa com homem. Olha como é fácil. Vocês podem dividir barbeador. Vocês podem dividir bucha de cabelo. Vocês podem jogar videogame junto. À noite vocês podem dormir abraçadinho, faz carinho no rabo de pato dele aqui assim, ó. Para! Reclama para ver sua mulher vai lá fazer depilação, ficar cheirosa, vai lá na Ellen pintar a unha, fazer cabelo lá na Jéssica, né? Vai lá na Márcia ficar bonita, lá todo mundo ajeitado, você reclama, que frescura. Então casa com um bicho do mato.
Sabe, a gente fica desprezando o que o outro gosta, menosprezando, porque é frescura, porque é bobeira. Irmão, se a sua mulher gosta, se seu marido gosta, respeita, incentiva, ajuda. Ah, não sei que graça, ficar 10 marmanjos correndo atrás de uma bola. Deixa os homens jogar bola. Você queria que os 10 estivessem correndo atrás de 10 mulheres lá, aí você ia ficar feliz. Aí ia ser legal, né? Nossa, um monte de mulher pelada e os 10 correndo atrás lá, igual doido. E seu marido é um deles, né? Não é, para de dificultar a vida. Irmãos, a gente tem que lidar com política no Brasil, imposto no Brasil, a gente tem o SUS, a gente está com problema de escola, a gente tem problema que a gente tem que lidar de doença, de filho, de problema, tem tanto problema. O que você puder facilitar, facilita. Facilita. Seja feliz. Se divirta, cuide da sua mulher, cuide do seu marido. Você que não é casado, escutou essa pregação, já sabe como é que é, vai se preparando, vai colocando isso no seu coração. Você que está aqui, conversa hoje com a sua mulher, começa hoje com o seu marido, fala assim, vamos ser felizes? Vamos ajeitar a nossa vida, vamos se esforçar para a gente ser feliz um com o outro? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser um marido melhor? Como que eu posso ser uma esposa melhor? O que você quer que eu faça? Como que a gente pode estudar, ver o nosso casamento para que seja um casamento gostoso, feliz, que a gente seja alegre? Faz isso. Que a sua casa seja uma casa feliz, que o vinho novo esteja na sua casa, que você tenha prazer de ficar na sua casa, de voltar para sua casa, seja uma mulher legal. Ora para Deus, fala, Jesus, me faz uma mulher legal. Faz uma mulher legal. Gente, para você que é mulher, homem é um trem muito fácil de agradar. É muito fácil. 90% da alegria do homem está em comer. Entendeu? Você resolve. Do jeito que você entendeu, isso é o que eu quis dizer, entendeu? É isso aí. É o que você entendeu mesmo. 90% se resolve com comer. Entendeu? É fácil. O velho come também. Né? Isso se resolve fácil, entendeu? Seja legal, seja interessante, seja engraçado, desencana. Homens, a sua mulher, ela precisa de poucas coisas para ser feliz, precisa da sua atenção. Quando ela estiver falando, para tudo, olha para ela e escuta o que ela está falando. Você já resolveu 90% dos seus problemas. Você não precisa trazer uma solução. Dica de ouro. Não precisa trazer uma solução, ela só quer ser ouvida. Ah, mas eu falo, você não me escuta, você faz tudo ao contrário. É isso, ela não quer que você resolva. Ela só quer que você sinta importante porque você ouviu o que ela tem para dizer. Tenta, só tenta. Olha para sua mulher, na hora que ela começar a falar, para de trazer solução. Não, mas eu te avisei também, mas eu também não. Ó, escuta, fala, nossa, é difícil mesmo. Posso te ajudar? Olha, amor, é difícil o que você está passando. Você vai ver que o seu casamento vai ficar bom. Amém? Aí nós vamos encher, se vocês seguirem essas dicas práticas, essa igreja vai estar lotada de criança ano que vem. Fecha os teus olhos, se você estiver com a sua esposa, dá a mão para ela agora, seu marido. Querido Deus, eu quero pedir que o vinho novo comece a ser derramado nesses casamentos que estão aqui. Há o desgaste, existem os erros, alguns casamentos foram mal cuidados, alguns estão começando, outros já carregam marcas, alguns já se desgastaram, mas para todos o Senhor consegue trazer o seu vinho novo. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor esteja tocando esses maridos para que eles sejam homens melhores, cuidadosos, amorosos, fortes. Que essas mulheres, Deus, sejam sábias, sejam leves, sejam legais, sejam respeitadoras. Para que os casais sejam felizes. Derrama, Deus, a tua alegria em cada um que está aqui. Derrama a tua alegria em cada casamento. Derrama o teu renovo. Talvez precise de alguns ajustes, talvez precise de perdão, talvez precise de acerto. Mas o Senhor pode trazer o vinho novo que traz cheiro, que traz cor, que traz gosto, que traz uma alegria para cada lar aqui. O mundo, Deus, está tentando derrubar a família. Mas o problema não é o mundo, o problema é que dentro das igrejas as pessoas estão com um casamento seco.
As pessoas não honram seus próprios casamentos. Comece a mudar isso em nome de Jesus. Que todos nós tenhamos a consciência de cuidar do nosso lar, de cuidar da nossa esposa, de cuidar do nosso marido, de cuidar dos nossos filhos, de trazer, de promover alegria, leveza, paz dentro de casa. Que a casa dos meus irmãos seja um lugar onde o reino de Deus se manifesta, onde tem alegria, tem amor, tem paz, tem vida, tem saúde, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão aqui, Deus, que ainda não são casados e que desejam se casar, que estão à procura de alguém, eu quero pedir que o Senhor esteja os abençoando, iluminando, trazendo, Deus, para perto essa pessoa que eles irão conhecer, com as quais irão se unir e criar um lar abençoado. Que enquanto isso, Deus, o coração seja consolado por Ti. E quando se casarem, que vivam uma vida abençoada, uma vida de alegria, uma vida de paz. Eu quero realmente pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja entrando nos lares nessa manhã e trazendo esse renovo e essa alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, façam amor, até semana que vem.